Então, continuando aqui, pessoal, vamos fazer o editar do nosso usuário, tá? Então, vamos aqui para a tela. Então, aqui a gente tem o excluir. Então, vamos fazer mais um linkzinho aqui, que é o quê? É o editar. Tá? A única coisa de diferente, o que vai ser aqui? Em vez de delete, vai ser o quê? Editar. Na verdade? E aqui eu vou ter o editar. Aqui na minha servlet, tá? A gente está verificando aqui se é um delete. O que a gente vai verificar agora? Então, outra condição, né? Vai ser aqui um se não se, né? Se é para editar. Se for para editar, a gente tem que consultar esse usuário. E daí a gente tem que passar um atributo para a nossa página, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem um objeto, que é o quê? É o bin curso JSP, certo? Tá? Então, a gente tem que consultar esse objeto aqui. Tá? A gente vai ter aqui, ó, o nosso DAO.consultar. Vamos consultar o quê? Vamos consultar pelo login, na verdade. A gente recebe aqui o user, que é passado como parâmetro, né? Porque aqui, ó, a gente mudou só a ação, editar, mas a gente continua passando o login. Então, a gente vai consultar, a gente vai criar esse objeto ainda aqui. Então, consultou, a gente tem que fazer essa mesma operação aqui de cima, redirecionar para o cadastro de usuário, só que agora a gente vai passar o quê? A variável user, tá? E o user vai ser o quê? Vai ser esse objeto que a gente consultou, tá? Então aqui a gente vai criar o usuário. Vou criar aqui. Então aqui a gente vai consultar, tá? A gente vai consultar o nosso usuário. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o SQL. Ó, a gente vai dar um select from usuário, onde o login, tá? Aqui ele recebe o login. O login é igual ao login. Tá? Então aqui a gente vai verificar, a gente tem que fazer o nosso preparate statement, tá? Vai ser igual aqui, ó, conexão.preparate statement, um SQL, que prepara a conexão, tá? Consulta com o SQL, e a gente vai ter o resultado, tá? O resultado vai ser igual a instrução SQL.executeQuery, que executa uma consulta, tá? Então, se existe, ó, existe o meu usuário, tá? Vamos colocar aqui a exceção para cima, porque é apenas uma consulta. Então, se existe o usuário, eu tenho que criar o meu objeto, que eu tenho que retornar ele, e eu tenho que setar. Pegar o result_set.getString login. Eu tenho aqui a senha. Então, como é um objeto só, a gente pega e retorna o nosso objeto. A gente tem o nosso consultar aqui. Já está feito. E aqui vamos fazer o teste. Vamos aqui no nosso sistema, vamos logar a primeira vez, vamos para o cadastro de usuário. Aqui vamos salvar um usuário aqui. Tá? Vamos excluir o que está repetido. Vou colocar aqui teste. Vou colocar usuários diferentes aqui. Tá? Então vamos aqui, vamos editar. Opa, deu alguma coisinha errada aqui, né?
Então vamos discutir. A gente tem que colocar o valor na página ainda. A gente redireciona esse objeto para a página, só que aqui a gente esqueci de colocar o value, tá? Então aqui o value do meu objeto vai ser igual ao quê? A user.login, né? Que é aqui o objeto user.login. E aqui o value, a gente usa a tag JSP aqui para captar o objeto passado, né, o atributo user.senha. Tá? Então vamos lá de novo. Vamos entrar aqui. Opa! A gente apagou os objetos, né? Aí. Beleza, então vamos lá. Ok. Vamos pegar o Alex aqui. Vamos tentar editar. Olha lá. Agora eu consigo editar. Tá vendo só? Então vamos pegar aqui no banco de dados. Vamos abrir aqui o banco de dados. A gente tem aqui, ó, o Alex, tá? O Alex editado, ó. Vamos salvar. Olha lá, ficou Alex editado. Tá vendo? Opa, não, aqui ele criou, né? Opa, aqui ele criou. Aqui ele está criando. Né? Então a gente tem que fazer editar. Então a gente está inserindo aqui, na verdade. Então a gente tem que criar aqui uma rotina para dizer que a gente está salvando. Tá? A gente tem que colocar aqui uma rotina para dizer que está salvando. Então a gente teria que criar aqui um campo temporário para dizer que a gente está editando. Tá? A gente pode fazer isso, vamos bolar uma ideia aqui. Como que a gente pode criar? A gente tem aqui um problema, pessoal, de como que a gente vai fazer para editar. Né? Primeiro, a gente colocou só login e senha. Login e senha a gente pode alterar. A gente tem que ter um atributo que nunca vai mudar no banco de dados. Qual que é? Código, né? Código do banco de dados, não é verdade? Então a gente tem que mudar aqui para ID, user ID. Vou parar aqui o servidor e a gente vai ter que criar esse campo aqui. Fazer aqui o set ID e o get ID. Tá? A gente tem que criar ali no banco de dados. Aqui, criar essa coluna. Aqui ID, big int, dá pra gente criar aqui um serial. Então se a gente apagar essa coluna aqui, vou apagar ela, vamos criar em forma de serial, tá? A gente tem aqui um serial, ó, create sequence, né? Vou colocar aqui serial user, vamos dar um nome aqui para ele, serial user. Tá? Vamos aqui criar. Criou o serial user.
E vamos criar aqui agora na nossa tabela, ó, alter table usuário, vai ser sempre o usuário. Ó, alter table usuário, vamos adicionar a coluna ID. Tá? Então, o primeiro passo é dar um alter table, criamos o ID. Ó, alter table usuário, alterar a coluna ID, setar para not null. Tá? Ó, como a gente tem valor já, a gente tem que pegar nossa tabela e dar um delete nela. Ó. Delete from usuário. Lá deletou as tabelas, deletou os dados da tabela. Tá? E agora a gente pode dar um alter column, setar para not null e fazer o nosso serial user entrar em ação. Então, ó, alter table usuário, alterar a tabela usuário, alterar a coluna ID, setar o default como nestval, isso daqui é o serial no Postgres, tá? Nestval serial user, tá? Então eu tenho um padrão aqui de serial de sequência no Postgres, tá? Então criamos, tá criado, a gente pode fechar.